Começando mais um Modo Mato Show, seu programa quase semanal sobre viagem, no sentido mais amplo da palavra. E hoje eu estou recebendo aqui a segunda parte do que foi a conversa da semana passada. Lucas Sampaio, do Adiantes. Tudo bom? Lucas, tudo bem. Prazer, Obrigado Igor. por ter aceitado o convite, por estar gravando aqui comigo. Eu comentei semana passada que esse aqui é um podcast que eu queria muito fazer, porque antes de pensar em convidar, antes de ter o podcast, coisas assim, eu já seguia vocês e gostava. Gostava da forma que vocês encaram a viagem. Que legal. Pô, a gente fica muito feliz com o convite. É sempre bom estar junto com pessoas que pensam em viajar com Defender. Espero que tenha vida longa aqui o podcast para trazer muita gente boa aqui para cá. E, bom, começando, no último programa eu entendi que, assim, em 2019 aconteceu uma viagem para a Ásia e que virou alguma chave lá. Que foi quando caiu, talvez, a ficha de, tipo, vamos repensar nossa vida. Sim, na verdade foram duas viagens. Foi uma no primeiro semestre, que foi para Tailândia e Camboja, então para a Ásia. E depois, não me pergunte como a gente fez isso com os nossos chefes, com os nossos trabalhos, mas a gente conseguiu mais alguns dias no segundo semestre. A gente foi para a África do Sul. Deu certinho o tempo que a gente podia. Foi logo... A gente casou em 2018, em dezembro de 2018. Então a gente provavelmente deve ter falado sobre uma lua de mel, vamos conseguir uns dias, depois a gente compensa e tal, tudo. E foi uma virada de chave porque ali a gente gostou tanto e se envolveu tanto e fez as coisas com calma, coisa que a gente não costumava fazer nas viagens. E foi para lugares tão exóticos, com cultura tão diferente, comida e tal... que aquilo falou, a gente precisa achar alguma forma de fazer mais isso ou só fazer isso. E aí já 2019 e 20 foi pensando só nisso até a gente conseguir sair em agosto de 2020. Entendi. Muda tudo, né? A gente vinha de uma vida que eu ficava fora durante a semana, né? O meu trabalho... me obrigava a estar nos polos agrícolas, então eu pegava um voo na segunda-feira e voltava na sexta. Você é agrônomo de formação? Eu sou agrônomo de formação, tempo? sim. Sempre trabalhei nessa área, foram quase 10 anos, né, atuando e ralando bastante, por isso que a gente conseguiu, né, começar a viagem, né? Se não tivesse feito o que a gente fez nesses primeiros 10 anos... Não ia ser possível também financeiramente fazer qualquer plano de viagem e tudo. Não, nem me fala, porque eu tô indo no freestyle, cara. Tô indo, vamos lá, a gente... qualquer coisa na praça eu faço uns desenhos e vendo, não sei. Tem vários modelos, vários, né? Tem a escolha do carro, tem a escolha do roteiro, vai fazer América, vai fazer África, vai fazer Europa, cada um, né? Tem um budget. E tem o seu planejamento, né? Mas aí a gente saiu dessa rotina, né? Eu e a Maíra, a gente já estava casado há 2 anos. E aí a gente entrou nessa de um projeto que era nosso, 100% nosso. A gente ia controlar o tempo, controlar o dinheiro, os lugares que a gente ia e tal. Então mudou muito nossa relação. E talvez sim tenha humanizado mais a gente, não só a relação... tão próximo, eu e ela, mas também com tanta gente que a gente conheceu e foi pegando exemplos, né? Exemplos de simplicidade muito no Brasil, por onde a gente passava. Às vezes a gente acha que nossos problemas são muito complexos e aí uma pessoa que ouve um problema seu resolve do jeito tão simples, porque ela vem de outro background, né? Outra história e te ajuda muito. Então, esses primeiros meses que eu falo assim, uns 3, 4 meses, que é uma adaptação ainda, que você está numa vida que mudou totalmente, foi muito importante conversar com pessoas de outros estados, de outras regiões e dividir um pouco os problemas que a gente estava tendo, né? Porque a gente não estava bem, assim, não só como casal, mas com a gente mesmo. Era importante uma quebra, né? Foi uma quebra um pouco radical, né? A gente estava numa rotina de trabalho muito forte e foi para um projeto de vida, um lifestyle diferente, que os trabalhos eram outros. Era trabalho com o carro, era trabalho de roteiro, era trabalho de encontrar um lugar para ficar. É outro tipo de trabalho, não é um trabalho assalariado, é um trabalho tipo mão na massa, manual, mudou muito.
Até isso, se vocês olharem tipo na definição de trabalho, tem essas duas coisas. A gente foi para uma função de trabalho de mexer mais, colocou mais a mão na massa como trabalho do que o trabalho intelectual de ser assalariado por isso, alguém pagar isso, né, para você, alguma coisa assim. E esse seu background de agronomia, imagino que não tenha te dado uma base muito sólida de mecânica. Pouco, assim, a gente tem algumas coisas de tratores, assim, umas coisas muito básicas, nunca foi minha área, eu sempre mexi com nutrição de plantas, então fertilizante, adubo, essa era a minha área. Então eu nunca também vim de uma família que estava mexendo em carro, que conversava sobre mexer no carro, nada, e aí eu me vi com um carro que eu escolhi, né, eu e a Mai escolhemos para ser manual, para não dar muito problema eletrônico, nada disso, e aí eu tinha que saber o básico, eu tinha que ajudar o mecânico, eu tinha que entender o que estava acontecendo para não ser totalmente engambelado, talvez num lugar que eu não tinha referência nenhuma, né, num lugar tão longe, né? Sim. Então eu tive que aprender na marra e ir mexendo. E o engraçado é assim, quando você aprende uma coisa sobre uma parte do seu carro, provavelmente vai demorar muito tempo para ter esse problema de novo. Sim, quando você aprende um lado, vai quebrar do outro. E aí aparece outro, aí você aprende o outro. Então, hoje, depois de 2 anos, eu acho que eu conheço várias partes do carro, porque quebrou muita parte já, ou tive que fazer manutenção. Mas engraçado, poucas vezes dá o problema no mesmo lugar, né? Eu tô em crise com a minha Defender. Você... Vai passar. Você vai passar? Então, passa ou não passa? Vai passar, só que não. Porque às vezes eu sinto também... Eu não gosto de ser, tipo, fã de marca, nem nada assim. Sim, tipo, fanático, assim, fanático. Não gosto, tipo, de ter time, sabe? Eu não sei até onde que esses motivos de ser totalmente mecânico, de encontrar peça ao redor do mundo... eles são realmente motivos lógicos ou se eles são justificativas pra gente, quando tem um perrengue, não se sentir tão mal, sabe? Pode ser que tenha, e eu acho que é bom você ter essa cabeça aberta, que tem outras opções de veículo 4x4, que tem outras opções se você quiser partir para uma van, para uma Kombi, para vários outros veículos. Trailer, por exemplo. Trailer, que se usa em viagens de longa distância. Você não pode ficar tão fascinado e tão apaixonado do jeito que você fica cego das outras opções. Então eu gosto quando o pessoal, seja da comunidade da Defender, ou da Kombi, ou da Van, se reúnem e conversam sobre viagem, sobre roteiro, o que quer fazer, e não tanto sobre a escolha do carro, tem que ser esse carro, esse tipo de coisa. Eu não tenho, nem a Maíra. O que a gente gostou muito é que é uma comunidade unida para se ajudar. Então isso é importante, porque você coloca num grupo, você liga para um, liga para outro, pessoas que têm perfil parecido com você, e as pessoas realmente estão para ajudar, porque precisaram, né, em outros momentos. Então isso além de uma mecânica assim, confiável, um carro confiável, é uma comunidade muito unida. Isso você pode esperar que vai ter ajuda se você continuar com a Defender e quiser fazer suas vidas com as Defender. Eu não tenho plano de trocar nem nada assim, mas é uma coisa que eu me questiono bastante. Sim. Não, você não pode... eu concordo com você que você achar que é a melhor coisa do mundo, que não tem outra opção e tal. Uma coisa meio cega. Você tem vários veículos próprios pro off-road, que são 4x4 e tal. Vai muito do objetivo que você tem. Se eu fosse se eu estivesse pegando um carro agora aqui em São Paulo, indo para o Ushuaia, eu talvez não fosse de Defender. Eu poderia ir com uma van que tivesse, principalmente agora, né, que a gente está em um mês muito frio lá, o fato de ter uma possibilidade de aquecedor, e você vai pegar muito asfalto, e você tem um banheiro lá dentro, você consegue cozinhar lá dentro, sim, é importante. O nosso projeto usa muito parte externa, tem toldo, tem aquela coisa de colocar a mesa fora, colocar a cadeira fora, dormir numa barraca de teto, muitas vezes, onde tem o maior espaço para se dormir. Sim. Então, na situação de Ushuaia... Barraca de teto, eu tive por uma viagem só, depois roubaram um carro com a barraca em cima. Eu tô sabendo. É muito ruim, né? Você tá de madrugada sem acordar com vontade de fazer xixi e não ter uma possibilidade de fazer... sem descer uma escada. Principalmente para quem tem costume de ir no banheiro à noite, né? Sim. Eu não tenho e a Maíra não tem.
Quantos anos tem? Então, eu tenho 32. 32. Nos 35 começa a se acordar de madrugada, tá? Tá bom. Pra fazer estilo. Tá bom. A idade como é. Pode ser. Pode ser. Eu não tenho esse problema porque poucas vezes assim que aconteceu. Mas a gente tá dentro e a gente tá num lugar daqui a pouco um posto de gasolina, um lugar que você tá, né? Não tem um banheiro próximo e tal. E aí a gente tem um papagaio que já foi recorrido algumas vezes de emergência. Entendi. Hoje eu vi no AliExpress, eu recebi um e-mail deles com... Acho que era pra criança, assim, pra ensinar a fazer xixi. Era tipo uma mamadeira com um negócio pra você, né, mirar ali. Eu falei, isso aqui pra barraca é o gabarito da barraca de teto, é isso. Sim, você não precisa... é negócio barato, fácil de lavar, higieniza fácil. Sim. E tem que saber o que vai acontecer. Vai ter que ter pá para daqui a pouco no wild camping abrir um buraco. Tem que ter tudo isso no radar aí. Tem duas coisas que eu acho legal da Defender, falando ainda sobre carro. Que a primeira chama atenção num sentido legal da palavra, que as pessoas param por curiosidade. Sim. É um carro muito bonito. E o segundo é justamente isso, pelo design. Sim, icônico. Icônico. Ele é um carro que remete à aventura e lugares inóspitos e tal. Quem gosta se identifica. Isso. E quando você tem mas obviamente você se identifica mais ainda, né? E é muito impressionante, assim, no nosso caso, o dia que a gente comprou a Defender e a gente trouxe para frente da nossa casa, ela não tinha móvel, não tinha caixote, não tinha placa solar, não tinha nada. Limpa, né? Um carro para usar de uma forma mais tradicional. Sim. E aí que a gente viu que realmente a gente ia fazer aquilo, sabe? Quando a gente viu ela parada, falou, puta, agora a gente tem uma Defender 110 aqui, a gente vai ter que fazer uma viagem longa, a gente vai ter que colocar tirar o plano do papel, vai ter que ir realmente nos lugares que a gente colocou no nosso roteiro, que eram lugares isolados. A pandemia também, como era agosto de 2020, a gente ainda estava numa situação caindo um pouco os níveis, mas ainda com bastante morte, bastante caso, foi uma opção de ir para lugares remotos mesmo, né? De parques nacionais, a gente ficou em praias também isoladas, foi muito do que a gente fez nos primeiros meses, né? Sim. Você lembra qual foi a sensação quando vocês saíram? Tipo, a primeira esquina que vocês viraram assim, o que passava pela sua cabeça? Porque era uma viagem longa, né? A gente ficou um tempo em silêncio, eu lembro isso. A gente fez algumas viagens teste e foi sentindo o que a gente ia viver. Então, como que funcionava cada equipamento do carro, qual que dava problema. Do carro eu falo do carro-casa também, né? A bomba, o tanque de água, o reservatório, como que era a bateria estacionária, a geladeira 12 volts, etc. A gente fez 3 viagens testes antes de ir. Mas eu lembro muito de quando a gente começou o roteiro, vamos falar oficial, que começou indo para a Serra da Canastra, depois seguindo o Rio São Francisco, de ficar assim processando. A gente processou muito, eu e a Maíra, o que estava acontecendo, tipo, realizando, né, maturando a nossa decisão. E a gente, de certa forma, pensa muita coisa parecida. Então depois a gente teve impressões parecidas, que era aquilo mesmo, que ia demorar um tempo para a gente se acostumar, que ia ser um processo e tudo bem se não desse certo, a gente voltava, a gente tinha a nossa profissão, a gente estava largando só o trabalho e não a profissão. A primeira ficha que cai talvez é dessas certezas absolutas, quando você sai do trabalho. Fala, essa eu lembro muito claro a hora que eu dividi, né, com a equipe, com os meus chefes, tal, que eu ia tomar essa decisão e como que é uma carga que você carrega e quando você fala de forma simples, objetiva, o que você vai fazer, como você fica mais leve. Impressionante esse momento, nunca vou esquecer. Dessa conversa com no seu trabalho. Da conversa no trabalho e querendo ou não, é uma coisa física, porque depois de 2, 3 meses eu tinha 12 quilos a menos. Então era uma coisa que eu carregava e era um peso e depois eu conversando com outras pessoas que passaram coisas parecidas, aconteceu também isso, tipo, é tanto peso que você carrega que você não sabe, que é psicológico, que é físico e quando você faz uma mudança que você precisa fazer, você fica mais leve. Sim. Eu senti na pele isso. O que eles acharam quando você falou? Eles incentivaram ou, tipo, você tá ficando maluco? Eu fui para um lado muito assim de que era uma coisa pessoal minha, que eu tinha que fazer e tal. Até dou essa dica para quem quiser, porque quando você tá fazendo uma coisa
que é a sua convicção e é para você e tal, é muito difícil uma pessoa falar, não, você é obrigado a ficar aqui, esse tipo de coisa. Se a empresa é minimamente consciente, né? Tá vendo que o que você tá fazendo vai fazer bem para você. E eu tinha um bom relacionamento com todo mundo ali, viram que era o que eu ia fazer. Então, se eu ficasse, eu ia ficar trabalhando mal, ia estar triste, ia estar insatisfeito, ia estar longe da minha esposa, não ia trabalhar bem. Então, mesmo, sei lá, se eu voltasse, eu precisava daquilo, né? Entendi. Que bom. Eu lembro... tem umas coisas que marcam, né? Eu lembro, acho que no primeiro, segundo ano da faculdade, eu trabalhava numa empresa de telemarketing para político. Ui. Né? Eu ligava para casa das pessoas para falar sobre determinado candidato a deputado federal. Certo. Eu consegui o estágio na empresa que eu trabalhei por bastante tempo. Inclusive, você deve conhecer, que é a Dupont. Sim, claro que conheço. Eu trabalhei lá por 5 anos, 5, 6 anos. Foi uma grande escola, mas eu não me Aqui vejo em São mais Paulo? trabalhando. É na saída da Raposo. Na Castelo Branco. Castelo. E aí, quando eu fui sair dessa empresa de telemarketing, o meu chefe na época virou e falou assim: é a pior decisão que você está tomando na sua vida. Tipo, falou de graça. Ele sabia que não era, porque era uma empresa de telemarketing para político. Mas ele falou sério. E eu, tinha, sei lá, 18, 19 anos. Talvez ele tenha que falar alto para ele se convencer, né? Alguma coisa assim. Porque aconteceu comigo, aconteceu com outros amigos assim também que falaram a decisão pro chefe. Falou, cara, eu não tenho nada melhor para te oferecer. Não porque tem, isso que você não me é uma mostrou, proposta, não é esse uma proposta projeto, de trabalho. da forma que você está feliz em falar sobre ele, envolvido e tal, eu não tenho uma contraproposta, porque eu sei que não é dinheiro que você está buscando. Sim. São outras coisas. É um outro estilo de vida, uma coisa pessoal, uma coisa com a sua esposa. Então, o que eu posso colocar aqui para você não vai fazer você mudar de não ideia. Vai fazer você mudar de ideia e... É engraçado, porque eu tô numa fase assim agora, nesse momento de vida, assim, por mais que eu já trabalhe por conta, sei lá, uns 4, 5 anos, mas nos últimos 2 meses virou uma chave. Falei, não, eu preciso fazer o canal acontecer, preciso fazer isso aqui acontecer. Porque se daqui 1 ano eu vou querer sair na estrada e não tô guardando dinheiro, o que eu deveria estar fazendo desde muito tempo atrás, e eu vou precisar estar me sustentando de alguma forma, que seja com isso. Que é uma coisa que eu tenho muito prazer de fazer. E aí, há uns 2 meses, eu virei assim para alguns clientes, assim, e falei, não vou mais fazer o que eu faço, porque eu vou me dedicar a outros projetos e tal. E tá sendo difícil, mas tá sendo bem recompensador. Sim. Entende? Sim. Eu imagino, eu não sei onde que eu vi isso uma vez, mas me marcou já há algum tempo, de que às vezes você vai pegando conhecimento, tendo experiências, e parece pontos totalmente aleatórios na sua história, mas que se unem numa coisa para frente. Sim. E realmente aconteceu recentemente uma coisa dessas comigo. Eu, agrônomo, com um projeto meu de vida, vivendo num carro, em roteiros pelo Brasil e não sei o quê, em certo momento apareceu uma oportunidade... de emprego, de salário, que eu poderia fazer remoto, que era numa plataforma de notícias do agro e tal, tudo. Você fala, meu Deus, como que apareceu o negócio? Porque ligou em certo momento, precisou, naquele lugar que eu estava. Eu e a Maíra registramos muito uma parte do caminho, porque era interesse do jornalista, da plataforma e tal. É uma coisa meio surreal, assim, loucura, como às vezes eles se ligam no momento e você não sabe muito bem por quê. Então, você fazendo coisas que você goste, uma hora vai se ligar... Eu acredito muito nisso, que uma hora vai se ligar numa coisa que é um trabalho que você vai sentir bem, um balanço com a vida pessoal que você quer, alguma coisa nesse sentido. Bom, agora vocês estão há 6 meses, mais ou menos, entre Argentina e Chile ali, né? Isso, região patagônica, principalmente. E vocês estão fazendo um guia para o Overland. Sim. O guia do Overlander moderno. Moderno e, assim, vamos dizer, aquele viajante, seja de carro, seja de moto, que quer ir para o Ushuaia e quer conhecer a Argentina. Então, é focado na Argentina, pensando em Ruta 3, que é a ruta que desce de Buenos Aires e termina em Ushuaia, né, no fim do mundo. E a 40, que vai passar por El Calafate, vai passar por Bariloche, vai passar pela região dos lagos, São Martín de los Andes, etc. Eu não conheço nada do Uruguai, da Argentina. Eu fui 2 vezes para Buenos Aires há muito tempo, mas não conheço nada. Minha primeira pergunta é, por que a Argentina? A Argentina é o segundo maior país da América do Sul. Tá. Então isso
ele tem uma via, uma quantidade de rodovias nacionais, né? Grande e passando por regiões magníficas, né? A 40 passa por vários pontos dos Andes, pela Cordilheira dos Andes, que pra gente, que é brasileiro, é uma coisa única, né? Você vê neve, vê glaciar, você vê lagos imensos de uma coloração que você nunca viu antes. Então, eles têm isso, eles têm um tamanho grande, né? E regiões muito diferentes, assim como o Brasil. Tem parte dos Andes, tem uma parte que é um pampa, né? Que é grandes áreas planas, que você tem pecuária, tem agricultura. Você tem uma região do norte que é muito desértica, que você tem montanhas de multicolores, né? E lagunas também com aves migratórias. É um negócio de proporção muito grande o país e com muito atrativo. E é uma demanda grande nesse tempo. Acho que na pandemia cresceu muito, né, o mercado de motorhomes, a vontade das pessoas viajarem, trabalho remoto, esse tipo de coisa. Muita gente querendo ir para o Ushuaia. E leva em consideração o que a gente tem para dividir, né, de experiência. Né? Então a gente se juntou em 3 casais e a gente está escrevendo. Do norte ao norte, Sim. que está na estrada desde 2016, com van. Começou com uma doblô, depois uma van. Eu gosto muito deles. Foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar também. Gosto muito deles. Estão convidados a virem aqui gravar também quando estiver em São Paulo também. Só não pode largar o Figueiredo lá, que eles estão com o nosso carro lá em São Martinho. Não larguem o Figueiredo lá. Quando vocês estiverem por aqui. E A Hora de Ir, que é um projeto também de van, muito legal. Vai gravar daqui 2, 3 semanas. Então aí vocês vão conhecer eles melhores. Detalhe, o Felipe é agrônomo, assim como eu, e a Júlia é veterinária, assim como a Maíra. Caramba, qual a chance? Um absurdo, né? Coincidência absurda. São unespianos, fizeram a mesma universidade em campos diferentes. Eu tenho a mesma idade que ele, ela tem a mesma idade que a Maíra. Deus me livre. É uma coisa. A gente falou, não quero nem conhecer você, é uma aberração isso que está acontecendo. Eu vou contar um negócio totalmente off-topic aqui do papo, que foi a maior coincidência que aconteceu na minha vida. Eu tenho um amigo que trabalha na Vivo. Trabalhava na Vivo, enfim. Amigo da faculdade, faz tempo que a gente não se encontrava. E aí, na rua da produtora aqui que eu tenho, no final dela tem uma escola municipal. Teve um dia que eu estava lá trabalhando e esse meu amigo estava fazendo uma ação da Vivo nessa escola. E a gente estava tentando se encontrar, não deu certo, fui para casa, morava do lado do Allianz Parque. Aí, às vezes, a gente ia num bar, que era perto ali do estádio, para tomar uma cerveja. E tava tendo um show de alguém. Tá bom, a gente tá tomando cerveja. Na mesa do lado, o pessoal ia pro show. E aí chegaram pra gente e falaram, a gente tá com 2 convites aqui, que o pessoal que ia vir pra cá não vai vir. O pessoal da Vivo. Aí, pegamos ingresso e tal, fomos pro show. Era o show do... Ai, meu Deus. Era uma banda, tipo... Um cara de rock romântico dos anos 80. O nome tá aparecendo aqui. Não. Bon Jovi, não. Não é nessa linha. O nome tá aparecendo aqui embaixo. Tá bom, tava no show. Nisso o meu amigo manda mensagem falando, liberei aqui. Vamos se encontrar? Eu falei, estou no show que eu ganhei um convite de um pessoal. Ele foi numa japonesa? O convite era dele. Ele não conseguiu ir por causa do que tava fazendo aqui no colégio. E eu peguei o convite que era dele. Você acredita nisso? Caramba, que coincidência. Qual a chance? Um show, tipo, em estádio que deve ter o quê? Pois é. 50 mil pessoas. Bizarro. E tem outra coisa que às vezes acontece uma coincidência também que é bom, que é quando você tá fazendo um saco de pipoca pra... Você come pipoca na estrada? Claro, fácil. É fácil de fazer, né? Fácil de fazer. E tem uma coincidência que acontece que quando o milho vai estourar, ele não estoura direito, fica aquele peruá no fundo, que é maravilhoso. É o melhor, né? O Cucurum conseguiu fazer isso não ser uma coincidência. O Cucurum é o patrocinador do canal não, desse quadro, né? E com sabor, pô. Com sabores, eles têm 5 sabores agora no site deles, cucurum.com.br. Você pode seguir eles também no Instagram, @cucurum. São ingredientes totalmente naturais, eles fazem os temperos, não tem conservante, não tem nada. Inclusive tem um amigo que ele tá comprando pro filho dele, que dá tipo de salgadinho. Mas tipo muito snack, melhor do que um salgadinho dessas marcas que eu não posso falar, porque eu não quero tomar um processo por enquanto. Melhor não. Mas isso pra estrada é muito bom, porque às vezes você tem que passar batido o almoço, e você faz uma almojanta. Qualquer snack, assim, entre eu e a Maíra, sempre tem algum snack. Pode ser fruta, né? Pode ser cenoura, pode ser pepino, mas pode ser salgadinho e tal. E aí você, sei lá, não acha os melhores, né? Tipo,
um polvilho, aí você vê o polvilho lá, gordura trans, saturada e tudo lá. Então, ó, você pega esse aqui, por exemplo, ingredientes: milho de pipoca não transgênico, suco e casca de limão, sal marinho, pimenta do reino e azeite de oliva. Ó, gordura saturada 0, gordura trans 0. Exato. Então... Manda uma carrada lá para São Martín de los Andes. Eu acho que eles não estão mandando ainda para a Argentina. Mas eles mandam para o Brasil inteiro, então você pode encontrar aqui também. Qual que você gostaria de provar hoje? Pimenta de limão. Legal. Pimenta de então, limão. Ó, aqui você precisa dar uma chacoalhadinha ele de ponta cabeça para o tempero cair. Misturar. Isso. E aí aqui em cima é só rasgar o lacre. O Modo Mato tem um cupom de desconto que você ganha 30% de desconto. E agora, vamos ver. Posso apreciar? Pode. E aí você vai fazer um favor de você contar realmente a verdade. Se você não gostar, você pode falar na cara do João e do Caio. João e Caio. Bom pra caramba. Na cara é onde? Oi? Onde aqui, é a cara? É aqui, ó. João e Caio, bom pra caramba. Bom mesmo. O ponto, assim, a crocância é boa. É um ponto que não vai quebrar seu dente, mas ele é bem crocante. Provadíssimo. Muito bom. Sigam @cucrum e cucrum.com.br. Código do Modo Mato é Modo Mato, simplesmente. Bom, voltando aqui então ao assunto. Quando você mora num carro, você precisa abrir mão de muitas coisas e muitas facilidades e utensílios e equipamentos e móveis que você tem numa casa ou num apartamento. Como foi esse processo de decisão do que seria mais importante ter num carro? É um processo libertador de desapegar de coisa que não precisa, né? E você aprende nesse processo todo, e eu acho que é uma coisa meio sem volta. Eu acho difícil que quando a gente voltar para uma casa fixa, a gente tenha tanta coisa. Ou espero, pelo menos, que a gente não tenha tanta coisa. Porque você realmente não precisa e você dá valor para cada um dos itens que você tem. Então você sabe por que ele tem que ser daqui a pouco daquele material ou daquela empresa que faz aquele equipamento, porque você não pode ter muitos daquele, não pode quebrar, você não vai conseguir ter outro de forma rápida. Uhum. Então você pensa o seu dia a dia de forma enxuta mesmo, o que você precisa, e cada uma das peças tem que ser boa para fazer a sua função. Isso é o pensamento para o carro, que é um carro simples, né? Quando a gente fala do Defender, a gente falou um pouco. Mas é um pensamento também para os materiais que você usa para o motorhome, a colher, a faca que você usa para manipular os alimentos, a panela. Quem pensa em fazer isso, aprenda a fazer receitas de uma panela só, porque você não vai ter muitas. Uhum. Uma curiosidade, vocês usam qual tipo de fogão? É de uma boca, duas? A gente tem um elétrico, que são 2 bocas, que é por indução. Tá. Quando a gente tem energia, a gente usa. E outro usa o Camp Gás, né? Que é é de uma boca. É uma boca só. Tá. É uma boca só, é uma mistura de butano com propano. Você encontra, a gente trouxe bastante refil do Brasil, mas encontra fora também. Pelo menos na Argentina, no Chile, quando a gente precisou. Compre bastante no Brasil, porque os preços que a gente achou lá eram um pouco mais altos. Um pouco bem mais altos. Entendi. Não, beleza. Só curiosidade mesmo. Não, levem um pouco. Esses são os equipamentos para as refeições do dia a dia. A gente come bastante no carro, evita comer fora, a gente faz compra, sabe que está se alimentando e organiza os custos assim também. Porque em cada lugar que você vai tem coisa que é regional, que você paga mais barato. É legal que você conhece também, né? Você conhece coisa que você não... Você ampla Amplia, sua gama de alimentos, de possibilidades. Sim, de opções. Experimenta um negócio, daqui a pouco vira parte do seu dia a dia. No Nordeste, por exemplo, que muitos são fissurados por cuscuz, a gente não conseguiu sair de uma região ali do sul do Piauí sem uma cuscuzeira. Teve que entrar no motorhome. Nossa amiga pegou a Maíra pela mão, levou no centro, comprou uma cuscuzeira individual e virou parte do nosso dia a dia lá. E café? Eu fiquei sabendo que vocês são fissurados por café. Desde cedo. Como que vocês fazem café na estrada? 3 tipos de coisa. Vocês têm 3 tipos. Café. A gente está falando de minimalismo e você tem 3 formas de fazer café. Mas aí você tem que focar no que você precisa para o seu dia a dia, né? Entendi.
Então, muitas coisas a gente desapegou, mas o café a gente tem uma prensa francesa, tem uma italiana, daquela que é só colocar, né, na boca do fogão, e tem o mais tradicional de filtro. Entendi. Então, são coisas pequenas, são né? coisas Para pequenas, 2 só. Justo, vai. Mas dependendo do café, a gente usa uma ou outra. Se você tem um café longo, tipo assim, você vai ficar no lugar durante a manhã, a gente faz normalmente meio litro para de manhã. Mas se é uma coisa rápida, você faz para 2 xícaras, 3 xícaras. Uma das belezas de fazer viagem por carro, que eu gosto muito, é parar em lugares inusitados e passar um café. Exato. Porque aí o café também tem o negócio da contemplação, né? Você vai fazendo, não é tão rápido. Você toma o café, você tá ali atento, né? Te dá uma acordada. Sim. A gente já tomou café em lugares bem inusitados. Vocês têm pequenos rituais, assim, que vocês não mostram? O café é um. O café é um. Tem gente, assim, nas redes sociais que tem muita essa coisa de fazendo café, não sei o quê. A gente faz bastante café, não mostra quase nada do café. Se mas... mostrasse todos os cafés, ia ser só café o dia inteiro. Ia ser só café. Ia parecer que a gente estava sendo patrocinado por uma e tem empresa uma boa de café. oportunidade. Empresas de café, falem com Por eles. por favor. À disposição, o consumo é alto, bastante tempo no nosso dia. Tem manhã, tem à tarde. No outro programa, que é com a Maíra, ela falou dos significados do nome Adiantes, né, que são 3 significados que ela já explicou. Mas tem uma frase que eu vi numa outra entrevista de vocês que me marcou, que é realizar um sonho antes de envelhecer. De novo, a mesma frase que eu falei para ela foi que acho que a crise da nossa geração é justamente isso, é não esperar você ficar velho para fazer coisas que você quer fazer. A gente recebe exemplos de que que tem chance de não dar certo se você deixar muito para frente, que você tem que, de certa forma, garantir que você atinge está indo atrás desse sonho ou atinge esse objetivo seu o mais rápido possível, né? Se você tiver qualquer oportunidade de fazer, você tem que ir nesse sentido, né? Porque pode acontecer muita coisa na sua saúde, eu tive um exemplo na família de assim, momento, é o ano da aposentadoria e aí você já não está com a saúde 100% para fazer aquilo que você quer fazer. Ainda mais a nossa geração que nem sabe se vai se aposentar, né? Se nem sabe se vai aposentar e como é que vai ser, então você tem que viver uma vida, a vida que você quer, buscar isso e ir atrás o quanto antes. Porque não tem muito essa... talvez seja da nossa geração mesmo, de você esperar e viver muitos anos de uma forma infeliz para depois talvez conseguir fazer uma coisa. Se você pode ser feliz durante esse dia que você tem, né? Assegure, porque você não sabe, né? Sei que é clichê falar, mas você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai estar aqui, se vai acontecer uma coisa de saúde, se você vai estar com cabeça boa, se você vai fazer um investimento e perder todo o seu dinheiro. Eu tinha um sonho, por exemplo, isso me aterrorizou por algum tempo no começo da viagem, que era da Defender cair de um precipício. Cara, isso aí pra mim é um terror real, porque eu já fiquei sem direção. É um terror real, mas assim... Tipo assim, você investiu e tá materializado naquela Defender com aqueles objetos, com sua esposa lá dentro e tal, tudo. Se caísse aquilo, era o fim de um sonho, né? Então eu tinha muito esse medo assim, de acontecer alguma coisa de perder tudo que estava ali dentro. E realmente pode ser que aconteça também, né? Deus me livre assim, que aconteça comigo. Mas aí você vai garantindo, você vai vivendo o que você quer, o que você deseja, né? E não precisa ser uma coisa megalomaníaca, pode ser uma coisa muito mais simples, mas você tem a consciência do que você quer. Pensar sobre o que você quer e o que você não quer. Às vezes o que você não quer é mais importante ainda. Isso que eu ia falar. Eu não quero isso aqui, eu não gosto disso aqui, então eu tenho que me afastar disso aqui. Talvez a nossa geração já está sacando isso. Das coisas que não quer fazer. Às vezes, muitas vezes eu acho que é mais fácil, pelo menos pessoas próximas aí, que eu tô lembrando agora, né? Das pessoas saberem o que elas não gostam, por exemplo, não gosto do meu trabalho, não gosto de fazer o que eu faço, do que saber o que elas querem. E aí parte do momento que você começa a se conhecer mais, né? Se você tá numa rotina que você não para pensar,
em nenhum momento e vai no automático, né? Quando que você vai pensar o que você gosta e o que você não gosta? Muito perigoso isso. Não tem, é uma bola de neve que você não tem tempo de refletir sobre o que você gosta. E às vezes você dá um chute assim, eu acho que eu gosto de fotografia, eu acho que eu gosto de música. Começa um curso, começa a fazer e você está junto com um trabalho que já não te faz feliz, vira mais um trabalho e aí seria um hobby, vira uma obrigação. Isso aconteceu com a gente, que a gente tentou escapes assim, que falou, putz, eu tenho que fazer tal coisa, olha que saco, ainda tô cansado e tenho que fazer isso. E é uma vida, pode virar uma vida muito, muito pequena, né? De que você trabalha e você chega e você só descansa e você fica muito no seu sofá, no seu Netflix, na sua coisa. Muita coisa pode acontecer, né? De um mundo muito ansioso, e mundo de depressão e de remédio, de acesso a remédio forte, sabe? Também é uma realidade da nossa geração. Né? Caramba, Lucas, mas é muito por essa linha, né? De não esperar muito para fazer as coisas e tá com vontade, faz, corre atrás, porque acaba rápido, cara. Não, e eu acho que assim, não é você pensar numa coisa, talvez isso que a gente fez seja uma coisa assim, uns vão achar extrema, você pega um carro, você larga o emprego, você vai rodar no Brasil 50 mil quilômetros, depois você vai para outro país, uma coisa de 2 anos e tal. Talvez a gente dê uma quebra e um projeto longo, né? Mas isso pode ser colocado em qualquer esfera, né? Você pode pensar isso muito mais assim, eu gosto de fazer isso, eu vou me dar liberdade de fazer isso, eu vou me permitir fazer isso essa semana. Dá para você fazer vários paralelos, não é que eu tô... não, você tem que comprar um carro 4x4, fazer um motorhome, ir até o Ushuaia. Sim. Não. É só como ideia. É como ideia em diferentes... Eu acho que até em diferentes classes sociais, realidades e tal. Porque às vezes fica essa coisa meio... você consegue fazer um negócio desse porque você tem grana para se manter, porque você juntou, porque você teve oportunidade, esse tipo de coisa. Mas tem vários tipos. Tem vários tipos. E vários bolsos também, né? E vários desejos. Sim. Vários desejos. A gente encontrou gente na estrada com perfil diferente, com um budget totalmente diferente, tanto mais alto quanto mais baixo. A gente aprendeu com as pessoas do baixo, aprendeu as coisas do alto. Daqui a pouco a gente estava se privando de coisa que, não precisa, porque depois você economiza em outra parte, então isso não vai influenciar. E uma pessoa que a gente cita bastante, que eu acho que é um casal que influenciou bastante a gente, é de se pensar que a gente vai ser influenciado pelo Terra Dentro, pelo Viagem Logo Existo, pelo Sermundi, pelo Mundo 360, porque tem o mesmo carro, porque tal. Mas o Crônicas na Bagagem é um casal Super 10 que anda de Sandero 1.0, 400 e tantos dias pela América do Sul, e a gente aprendeu muito com eles, porque eles têm uma regra bem clara de gastos e tal, e a gente se permitiu ficar em praça pública, dormir, usar estruturas da cidade, algumas ideias, algum formato low budget que ajudou a gente muito nesse tempo, principalmente que a gente estava rodando pelo Sul, sabe? Bom, e para finalizar, eu não queria nem fazer uma pergunta, era mais um elogio, e um elogio carregado de inveja. Porque eu já tentei diversas vezes deixar meu bigode e eu não consigo, porque eu fico, sei lá, eu fico muito estranho, eu não tenho queixo. Então se eu deixo o bigode e tiro o resto, eu fico com bigode um pouquinho e sem queixo, eu fico ridículo. E parabéns pelo seu bigode, é um baita bigode. Valeu, agradeço. De respeito. E nunca foi, assim, começou a viagem só com barba e aí tipo de 2021, de 2020 para 2021... Na Chapada dos Guimarães foi feito um teste, ia ficar tipo só para fazer graça no fim de ano. E aí eu achei que tava bom, depois deixei a barba, falei, não, mas eu prefiro o bigode e tal. E foi indo. Nunca fui um cara de barba. Você tem barba tipo assim, formada. Nunca foi a minha. Eu achei que eu não ia ter barba. Meu pai, por exemplo, tem pouca barba, não vem de uma família assim de... Barbudos. Não é. E dos amigos assim, eu... Também nunca. Sim. Sempre os caras tiveram bem mais barba que eu. Era natural que eu não ia ter nada. E uma hora deu certo. Eu fico muito estranho. Vamos manter o que tem, né? Porque o cabelo não tem mais nada, então mantém. Tem que compensar, né? Tem que compensar com o bigode. Justo. Seja ele bem formado. Se ele começar a sentir, aí vai ser duro. Lucas, obrigado
por ter vindo. Eu que agradeço. Para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, provavelmente as pessoas que estão assistindo, pelo menos a maioria, está vindo também por conta que já conhece vocês, né? Não, e a Maíra, ela foi o último episódio, então ela deve ter falado bem sobre onde pode encontrar a gente. Sim. Normalmente ela que faz essa função. Mas vamos reforçar. Mas é Instagram, basicamente, fotos, vídeos, alguns relatos, pensamentos, algumas filosofadas também, às vezes. E o blog to be wild, e o site www.adiantes.com.br. E a gente vai ficar muito feliz se todos se engajarem também com o Guia Prático, que é o nosso novo projeto. A gente está mergulhado nisso, a gente está com muita esperança que fique legal, que ajude, sabe? Sim. As pessoas que pretendem conhecer a Argentina, seja de carro, seja de moto, vai falar sobre lugares para parar, oficinas mecânicas, como que as vias, os lugares de atração turística. A gente está fazendo com bastante carinho, então legal. Acho que aproveitar a oportunidade do Modo Mato e falar sobre o guia prático do Ushuaia ao norte da Argentina. Legal, muito bom. E se você estiver só escutando esse podcast no Spotify ou na Apple Podcasts, saiba que no canal do YouTube do Modo Mato tem outros vídeos também de viagens e outras aventuras que eu passo por lá. E se você está só assistindo, também saiba que tem só o áudio nessas outras plataformas de podcasts, beleza? Então é isso, sigam @Modo Mato no Instagram e @Adiantes também. E a gente se vê na próxima semana, se tudo der certo. Falou, gente. Valeu. Tchau!